Olá, boa noite, gente. Espero que estejam todos muito bem, com muita saúde, todos em paz e em harmonia. Deixa eu acertar o óculos, senão não enxergo. Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A semana passada, nós falamos de Moisés, né? Nós dissemos que o capítulo 1, Não vim destruir a lei, na verdade, trazia 3 revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Nós falamos de Moisés, que foi a primeira revelação, e hoje nós vamos falar do Cristo, como está aqui, que é o item 3 e o item 4 desse capítulo. Primeiro, nós temos que fazer uma definição. A gente fala Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus é Jesus. Ele é Jesus, o Cristo. O Cristo significa o ungido, o único, aquele que se cristificou, aquele que atingiu a perfeição. Então, Jesus, o Cristo, é Jesus, o ungido. Isso significa a palavra Cristo. Jesus nos veio e nos trouxe a segunda revelação. Lembram-se que eu falei que Moisés trouxe um Deus vingativo, um Deus do olho por olho, um Deus do dente por dente. Jesus veio e nos trouxe 3 princípios básicos. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo, e faça aos outros o que gostarias que vos fosse feito. Houve alguma alteração dos 10 mandamentos que Moisés trouxe? Não. Porque nesses 3 princípios que Jesus trouxe, estão contidos os 10 mandamentos. Porque aquele que ama seu próximo como a si mesmo, ele não mata, ele não rouba, ele não presta falso testemunho. Então, esses 3 preceitos resumem, vamos dizer, o contido nos 10 mandamentos. Jesus nos trouxe também, nos disse que o reino de Deus não era desse mundo. E quando ele nos fala isso, ele está nos dizendo que está nos falando da imortalidade. Ele está nos dizendo da transitoriedade da vida. Ah, mas Moisés não falou isso? Não, Moisés não falou. Moisés veio trazer a ideia de um Deus único. E teve que falar naquela terra prometida, porque aquela humanidade não estava pronta para ouvir ainda. Quando Jesus veio, Moisés já tinha lançado algumas sementes que já haviam florescido. E Jesus veio para plantar novas sementes numa humanidade um pouquinho mais evoluída. E nos falou dessas coisas, nos disse que havia muitas moradas na casa de seu pai. E foi muito mal compreendido pelos doutores da lei, pelos próprios hebreus, os judeus, que até hoje esperam a vinda do Messias, porque Jesus para eles não era o Messias.
E Jesus nos trouxe isso. Jesus nos falou da necessidade de nos reformarmos intimamente. Quando ele se reunia com aquela multidão de povo, como fala no Evangelho, ele falava das coisas do céu e de como ganhar essas coisas do céu, através da prática da caridade, através do amor ao próximo. Ele nos trouxe a lei de amor e nos disse que a chave para nós entrarmos no reino dos céus era a prática dessa lei de amor. E nos falou sobre muitas coisas de forma alegórica, que são as parábolas, que usavam as situações, os meios da época e por vezes se tornavam incompreensíveis. Mas os seus apóstolos entendiam, apesar de simples e humildes, conseguiam entender aquilo que Jesus falava. E ele nos fala muito dessa questão da reforma íntima, que é a forma de nós atingirmos a perfectibilidade, a pureza do nosso espírito, que é a prática daquilo que ele coloca nas suas palavras, que ele traz em todos os evangelhos que foram escritos. É a questão de mudar-se, de se libertar dos vícios e adquirir virtudes, porque são as virtudes que nos conduzem a uma condição boa nessa vida eterna. Por isso ele fala, há muitas moradas na casa do meu Pai, porque cada espírito vai ficar aonde tem afinidade com aquilo que se afiniza. E por que, com tantos que vieram, Sócrates, Akhenaton, Moisés, tantos que tentaram colocar esse Deus único, sofreram tanto desgaste, a maioria foram assassinados? Como que Jesus, apesar de ter sido crucificado por nós, conseguiu que o cristianismo se propagasse da maneira que se propagou, as suas palavras? O mundo vivia no politeísmo, na crença em mais de um Deus. E esses deuses eram deuses de troca, como eu falei. Eram espíritos como nós, que tinham desencarnado e que, através de oferendas, prestavam alguns favores. Mas esses favores eram limitados. Assim, tinha a hora que se fazia uma oferenda e se tinha o pedido atendido. E tinha a hora que se fazia oferenda e o Deus não ouvia nada. Porque eram espíritos imperfeitos como nós que não tinham como fazer. Então o povo estava assim, exercia essa religiosidade nos templos para esses deuses, mas assim de forma mecânica, porque não existia mais a crença. Era para cumprir os dogmas de uma determinada religião, de um determinado Deus. Mas já não tinham mais a crença naquilo. E muitos, em todos os âmbitos, principalmente da Roma Antiga, em todas as classes sociais, conseguiram entender o cristianismo, conseguiram entender as palavras de Jesus e se renderam às palavras dele, aquilo que ele explicava, e tomaram aquilo como verdade. E passaram a ser perseguidos, muitos morreram nos circos romanos, outros conseguiram sobreviver, que foram os que levaram avante o cristianismo dentro da própria Roma. E a pergunta que fica, né? Roma levou 4 séculos após a morte de Jesus para aceitar o cristianismo.
E por que isso aconteceu? Por que Roma demorou tanto a aceitar o cristianismo? Isso foi uma das coisas que deu muito problema para os cristãos. É importante que se esclareça. Todo imperador de Roma era um César. César é como Cristo, não é o nome do imperador, é um título. César, o imperador. E o imperador era tido como Deus vivo. Então eles não podiam, os romanos, aceitar outro Deus que vivia nas estratosferas, que eles não viam, enquanto que existia um Deus vivo. Os que tinham conhecido o cristianismo, que tinham se tornado cristãos por sua vez, não aceitavam o imperador como um Deus vivo. E isso gerou as perseguições que houveram em Roma, mas o cristianismo continuou. Quando crucificaram Jesus, crucificaram o homem, mas não a ideia, não mataram a ideia. A ideia continuou se espalhando pelo mundo. E muitos foram aderindo ao cristianismo, tendo esse encontro com Jesus. Até que, primeiramente, Constantino, que foi um imperador romano, antes, numa guerra que ele está indo, ele vê a cruz no céu e ele se converte ao cristianismo. E em 380, Teodósio I proclama o cristianismo como religião oficial de Roma. Então, essa foi a segunda revelação. E daí o cristianismo foi se propagando cada vez mais. Muito daquele cristianismo primitivo que Jesus nos trouxe foi perdido pela formação das religiões, que tinham o dedo humano, mas a moralidade de Jesus, o que Jesus trouxe nas suas palavras, ficou intacto, porque são verdades. Ele não se... Como é que eu vou explicar para vocês? Ele não se manchou pela nossa imperfeição. Tanto que em qualquer religião que se vá hoje em dia, esses 3 pilares que Jesus trouxe, que é ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo e faça aos outros o que gostaria que vos fosse feito, está presente em todas elas. Porque é uma verdade divina. E as verdades divinas não se esvaem conforme o tempo. Então, esta foi a segunda revelação, que foi Jesus. Eu queria agradecer a todos por estarem comigo. Vocês vão achar que falamos pouco sobre Jesus, mas nós temos um evangelho inteiro para falar sobre Jesus. Então, nós tentamos situar no tempo a revelação de Jesus. Porque a revelação de Jesus é muito extensa. Porque ela está no evangelho inteiro que nós vamos estudar. Todo o evangelho são as revelações de Jesus. São o que Jesus nos trouxe. Então, nós fizemos um breve relato histórico. E vamos, no decorrer desse estudo, nos aprofundarmos dentro da moralidade desse cristianismo, desses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Assim que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos conceda uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita tranquilidade e calma para o nosso espírito, para que vivamos
bem essa semana emocionalmente, de forma equilibrada e em paz conosco mesmo. Então, que Jesus esteja com cada um de vocês, que os abençoe, que os ilumine e os proteja a toda semana, a toda hora. Que assim seja. Uma boa noite. Fiquem com Deus.